Você tinha ideia de que era parente dela? Não, mas olhe nossos penteados. Eles são muito parecidos. Muito antes de cientistas abrirem 2 frascos sem destaque em um laboratório tranquilo em Edimburgo, uma história diferente já estava se desenrolando em silêncio, passada de mãe para filha por gerações que nunca souberam sua origem. Essa história só emergiria quando uma assinatura esquecida na célula despertasse uma história que os livros de registro haviam enterrado, revelando uma verdade que nenhuma biografia real jamais ousou incluir. A descoberta inesperada. Quando as amostras chegaram à Universidade de Edimburgo em 2013, os pesquisadores não esperavam nada além de uma verificação rotineira da linhagem aristocrática, uma vez que os testes de DNA mitocondrial se tornaram uma ferramenta padrão para rastrear a ancestralidade materna ao longo de longas linhas históricas. Os 2 frascos de saliva pertenciam a mulheres descendentes diretas da linha materna da princesa Diana, e sua sequência ininterrupta de mães tornava as amostras ideais para um perfil genético limpo e ininterrupto que deveria se alinhar perfeitamente com séculos de história documentada da família Spencer. A equipe processou as amostras com a precisão de costume, aplicando verificações de qualidade em cada estágio de sequenciamento, mas os dados emergentes resistiram a todas as suposições que o laboratório havia levado para o projeto. Os marcadores mitocondriais apareciam em combinações tão geograficamente improváveis que os analistas repetiram a análise várias vezes, convencidos de que a calibração do equipamento ou erro humano havia introduzido uma distorção nos resultados. À medida que os dados se estabilizavam, os cientistas perceberam que estavam olhando para uma assinatura que desafiava qualquer linhagem europeia conhecida, já que o haplogrupo identificado havia aparecido anteriormente apenas em um punhado de indivíduos da Índia e do Nepal sem presença histórica nas Ilhas Britânicas. A contradição entre as genealogias documentadas e as evidências empíricas cresceu a cada confirmação, levando a pesquisa a sair da análise rotineira e para um enigma histórico em desenvolvimento que exigia uma busca mais profunda pelo ancestral perdido da linhagem, a mulher que os registros tentaram enterrar. A busca pelo ancestral perdido levou os historiadores de volta a Surat, uma cidade portuária cujos mercados densos, ruas multilingües e tráfego marítimo constante criaram um ambiente onde as fronteiras culturais se confundiam com mais facilidade do que as autoridades coloniais preferiam admitir. Foi aqui, por volta de 1790, que Eliza Kewark entrou no cenário histórico por meio de registros dispersos e, mais tarde, através das cartas que preservaram fragmentos de sua voz. Sua herança mista armênio-indiana permitia-lhe transitar por várias comunidades, mas ao mesmo tempo a colocava em desvantagem nas rígidas hierarquias da Índia britânica, onde a ancestralidade muitas vezes ditava a mobilidade social, o status legal e até a legitimidade dos laços familiares. Quando ela se tornou companheira do comerciante escocês Theodore Forbes, seu relacionamento se transformou em uma parceria que funcionava privadamente como uma família, embora a sociedade ao redor se recusasse a reconhecê-lo como tal. Eles viveram juntos em Surat e, posteriormente, em Mocha, onde os deveres dele na Companhia das Índias Orientais exigiam uma navegação fluente por redes diplomáticas e comerciais que se beneficiavam da ampla gama linguística de Eliza e de seu conhecimento da região. Apesar desse mundo doméstico compartilhado, uma estrutura legal moldada pelas ansiedades coloniais pairava sobre suas vidas, porque o Regulamento de Bengala, 8º de 1791, classificava automaticamente como ilegítimos os filhos de pais britânicos com herança mista, independentemente do reconhecimento paternal. O regulamento refletia uma campanha mais ampla para desencorajar uniões interculturais, garantindo que os filhos desses relacionamentos não pudessem herdar propriedades, status ou reconhecimento formal. Essa política forneceu tanto o mecanismo quanto a justificativa para os apagamentos genealógicos posteriores, já que permitia que famílias excluíssem mulheres como Eliza e filhos como Catherine dos relatos oficiais sem contradizer precedentes legais. Compreender esse contexto revela por que sua linhagem pôde desaparecer tão completamente dos registros da família Spencer, mesmo que correspondências pessoais mostrassem que ela havia sido central na casa que Forbes construiu no exterior. Cartas através de um império.
Quanto mais os pesquisadores se aprofundavam nos registros arquivísticos, mais a vida de Elisa emergia através das frágil cartas que ela enviou após a mudança de Theodore para Bombaim, cada uma escrita sob circunstâncias moldadas por expectativas que deixavam pouco espaço para mulheres de sua origem afirmarem seus direitos. Essas cartas, ditadas em inglês imperfeito a um escrivão parsi e assinadas em script armênio, revelavam uma mulher tentando manter uma conexão com uma família que já estava escorregando além de seu alcance. Enquanto Theodore navegava pelos salões e redes comerciais de uma sociedade que recompensava a conformidade com as fronteiras raciais britânicas, Elisa permanecia em Surat com seus filhos, cada vez mais ciente de que o tecido social ao redor deles estava se apertando de maneiras que eventualmente os separariam. O tom de sua correspondência refletia tanto dignidade quanto angústia, pois ela compreendia que decisões tomadas em distantes escritórios coloniais poderiam determinar se ela algum dia veria novamente a filha que havia criado desde a infância. Cada carta carregava um pedido moldado pela tensão emocional de uma mãe negociando por tempo que ela já não tinha certeza de possuir, porque Catherine estava sendo preparada para uma vida na Escócia que cortaria quase todos os laços com sua terra natal. Após a morte de Theodore no mar, em 1820, a distância entre Elisa e seus filhos se transformou de separação geográfica em uma forma de silêncio institucional, enquanto os tutores executavam instruções legais que a reduziam ao papel de empregada doméstica. Catherine navegou para a Grã-Bretanha sob a supervisão de outros, enquanto os apelos finais de Elisa permaneceram sem resposta na casa onde uma vez viveram como uma família. A eventual descoberta dessas cartas em uma gaveta da Boindley House iluminou não apenas sua determinação, mas também as forças estruturais que impediram sua história de entrar na narrativa genealógica preservada pelas gerações subsequentes. 2 séculos de redação genealógica. Quando Catherine se estabeleceu na Escócia, as condições que permitiram que a identidade de sua mãe desaparecesse dos registros históricos já haviam começado a se formar dentro da cultura mais ampla da Grã-Bretanha vitoriana, onde as famílias aristocráticas tratavam a linhagem como um credencial social e um recurso político. As genealogias eram cuidadosamente curadas com atenção deliberada à reputação, o que significava que qualquer coisa percebida como inconsistente com as ideias predominantes sobre hierarquia racial ou a propriedade de classe poderia ser silenciosamente removida sem deixar um traço óbvio. O passado de Elisa, moldado pelas comunidades diversas de Surat, conflituava com essas expectativas, e a combinação de sua herança mista e sua conexão com um relacionamento colonial a tornava particularmente vulnerável à omissão. Com o tempo, historiadores familiares sucessivos basearam-se em interpretações seletivas dos documentos sobreviventes, enfatizando uma origem armênia, enquanto ignoravam ou deliberadamente excluíam referências que apontavam para uma ascendência sul-asiática. Registros impressos da nobreza, registros de casamento e histórias familiares circuladas privadamente reforçaram essa versão higiênica dos eventos, que se tornou cada vez mais enraizada com cada geração que aceitou a narrativa revisada como um fato. A pressão social incentivava as famílias a alinharem suas histórias com a imagem de pureza cultural valorizada pela alta sociedade britânica, especialmente no século XIX, quando a expansão do império aumentou as ansiedades sobre as fronteiras raciais. No século XX, a genealogia fictícia havia se tornado tão normalizada que aparecia como incontestada em biografias, documentos oficiais e até em materiais circulados durante grandes eventos públicos. Quando Diana se casou com o príncipe Charles em 1981, a linhagem Spencer apresentada ao mundo não sugeria a ascendência sul-asiática oculta atrás de camadas de omissões respeitosas e cuidadosas redações. A persistência dessa versão ilustra como a memória histórica pode ser moldada menos por um ocultamento dramático e mais por gerações de escolhas editoriais silenciosas, as linhagens reais que não conseguiram esconder. Embora os genealogistas vitorianos tenham conseguido remodelar a memória pública de Eliza Kewark, eles não conseguiram obscurecer outra dimensão da linhagem Spencer, já que as conexões da família com a monarquia inglesa estavam tão profundamente entrelaçadas com séculos de relacionamentos informais na corte, que o registro histórico simplesmente continha pontos de verificação demais para serem suprimidos. Muito antes de a princesa Diana se tornar uma figura global, sua ascendência já estava ligada aos descendentes ilegítimos de várias casas reais, especialmente aquelas associadas à vasta rede familiar do rei Carlos II.
cujos inúmeros filhos reconhecidos com amantes influentes posicionaram ramos de sua linhagem nas camadas superiores da aristocracia britânica. À medida que essas linhagens se fundiam por meio de casamentos sucessivos, os Spencer acumularam laços não apenas com a corte da restauração, mas também com histórias dinásticas anteriores, incluindo uma linha direta com Maria, rainha dos escoceses, cujo legado político turbulento moldou as crises de sucessão do século XVI. Essa rede intricada de descendência significava que Diana entrou na vida pública com uma linhagem que, de acordo com o Burke's Peerage, superava a linhagem real com a qual ela se casou ao se unir ao príncipe Charles, cuja ascendência imediata havia sido moldada mais recentemente por casas continentais como Saxe-Coburg-Gotha. A revelação de que Diana carregava uma concentração de linhagens reais históricas, enquanto ao mesmo tempo descendia de uma mulher apagada da memória oficial da família, ressaltou as forças contraditórias que moldavam a identidade aristocrática. Sua genealogia incorporava tanto o prestígio que as famílias buscavam destacar, quanto a herança que sentiam pressão para esconder, criando um retrato de linhagem no qual conexões celebradas coexistiam com omissões deliberadas. Essa dualidade preparou o terreno para entender por que a descoberta mitocondrial trouxe implicações muito maiores do que um simples registro corrigido, já que revelou quão complexa e seletivamente curada a história da realeza britânica sempre foi. O fio genético chega à coroa. Uma vez que os pesquisadores identificaram a rara assinatura mitocondrial R30b, começaram a mapear sua jornada através das gerações que ligavam Eliza Kewark à família real moderna, revelando um fio materno contínuo que sobreviveu apesar de todas as tentativas de obscurecer sua origem. Como o DNA mitocondrial é transferido exclusivamente de mãe para filho, sem recombinação, cada mulher dessa linhagem carregava um registro molecular idêntico de ancestralidade, o que significa que nenhuma convenção social, estrutura legal ou revisão genealógica poderia cortar a continuidade biológica que se estendia de uma cidade portuária em Gujarat até os escalões mais altos da aristocracia britânica. À medida que essa herança passava de Catherine Forbes para sucessivas filhas, o marcador genético permanecia dormente na consciência pública, mas totalmente ativo nas células de cada descendente, chegando finalmente à princesa Diana e depois ao seu filho, o príncipe William, cuja futura realeza trouxe atenção global ao peso simbólico dessa descoberta. A presença dessa linhagem sul-asiática não altera a estrutura constitucional da monarquia, mas carrega um significado cultural e histórico para uma comunidade das nações moldada por séculos de relações desiguais entre a Grã-Bretanha e as regiões uma vez governadas sob o domínio imperial. Também destaca uma dimensão emocional, já que William representa a última geração capaz de levar essa linhagem materna adiante, embora seus filhos não possam herdar o mtDN a que o conecta a Eliza. O fim iminente desse fio genético aprofunda a pungência da descoberta, pois enfatiza como um legado, uma vez apagado da história escrita, persiste apenas brevemente no registro biológico, lembrando-nos de que a ancestralidade pode sobreviver ao silêncio, mas continua vulnerável ao tempo. A história de Eliza mostra como vidas apagadas podem retornar para reformular as narrativas que herdamos, lembrando-nos de que a ancestralidade contém verdades escritas além da história oficial. Se você deseja mais documentários que uncover o que os livros de registro negligenciam, inscreva-se, compartilhe essa história e junte-se à busca por mais do que foi enterrado.